Lição 188. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atam taslim wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos na lição de hoje abordar aspectos relacionados ao dua que o indivíduo faz quando se envolve com a sua esposa. Vamos também falar acerca da não existência de qualquer tipo de superstição no que diz respeito aos dias da pessoa contrair matrimônio ou contrair o casamento. Há pessoas que têm certas convicções que não têm a ver com princípios islâmicos, levam questões relacionadas a seus costumes, práticas que não têm nada a ver com a religião e dizem que não podemos contrair matrimônio neste ou naquele mês, atribuem certos meses como se fossem meses de azar, coisas que não têm relevância no Islã. Vamos também falar acerca do walima, que é a refeição que se dá após o casamento, da obrigatoriedade de se aceitar um convite. Se o tempo nos permitir, inshallah, iremos abordar estas questões. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve o dever de explanar tudo que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso akhirah, até mínimos detalhes. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos como usar a retrete, ensinou-nos como o que fazer, como fazer vários aspectos da nossa vida. No que diz respeito aos primeiros momentos logo após o casamento, não foi alheio, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam não se manteve em silêncio, mas sim também explicou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o inspirou. O hadith de Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, é verdade que estamos a falar, recordar aos irmãos que estamos ainda no capítulo do casamento. O hadith de Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lau anna ahadakum idha ata ahlah", quando o indivíduo se aproximar ou pretender se envolver sexualmente com a sua esposa e ele recitar, não é, o seguinte dua: Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, que significa em nome de Allah. Ó Allah, afaste de nós o shaitan e afaste o shaitan daquilo que nos proporcionaste. Este é um dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou e disse: aquele indivíduo que fizer este dua antes de se envolver sexualmente com a sua esposa, se Allah subhanahu wa ta'ala destinar um filho através deste ato sexual, o shaitan não irá lhe prejudicar. O shaitan não irá lhe prejudicar. Este é o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este dua, quando deverá ser recitado? Este dua é recitado antes da pessoa se envolver sexualmente, não quando estiver ou por outra, não é no momento da penetração ou ao penetrar, mas sim nos preliminares. Nos preliminares, a pessoa tem a intenção de se envolver sexualmente, se faz dua neste momento, não é mesmo ao se envolver sexualmente na penetração que faz este dua, mas sim faz antes do ato, ou mesmo, como dissemos, no momento dos preliminares.
Quanto à questão relacionada a certas crenças de quando casar, como por exemplo, algumas pessoas têm crença que o mês de Safar é o mês de mau augúrio, é o mês de azar, é o mês que se você for a fazer alguma coisa neste mês não há sorte. Uns até dizem que o mês de Shawwal também não é um bom mês para contrair matrimônio. Esta é uma crença errada, é uma crença infundada, é uma crença supersticiosa que o Islã não tolera este tipo de crença nos crentes. O profeta sallallahu alaihi wasallam erradicou todo este tipo de pensamento e nós temos hadith claro no que diz respeito ao mês de Shawwal. Aisha radiyallahu anha diz: "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Shawwal." O profeta sallallahu alaihi wasallam casou comigo no mês de Shawwal. E ela gostava deste mês, passou a viver com o profeta sallallahu alaihi wasallam no mês de Shawwal. E Aisha gostava também quando tivesse uma mulher onde ela preparava o casamento dela, ela não tinha nenhum problema que este casamento acontecesse no mês de Shawwal. Falando de Shawwal, é o caso prático da Aisha radiyallahu anha, e outros meses também, não existe o mês não acompanha nenhum tipo de má sorte, nenhum tipo de mau augúrio. O mês não acompanha, o mês não possui este tipo de poder ou este tipo de maldade em si. O bem e o mal provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é um certo mês, não é um certo dia que se a pessoa for fazer neste dia alguma coisa não irá dar certo. E o terceiro aspecto da lição de hoje é relacionado ao walima. O walima é a refeição, que o noivo proporciona aos convidados, às pessoas a participar ou partilhar uma certa refeição. Esta refeição, após o casamento, esta refeição chama-se walima. O hadith foi narrado por Anas radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufra. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu na roupa de Abdurrahman bin Auf efeito uma certa cor de açafrão na sua roupa, que normalmente isto era usado por mulheres, não pelos homens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao Abdurrahman bin Auf. Este era um certo tipo de adorno, perfume das mulheres que normalmente as mulheres usavam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a Abdurrahman: o que se passa? O que é isto que está na tua roupa? Então Abdurrahman bin Auf respondeu: Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawati min dhahab. Abdurrahman respondeu que o profeta de Allah, eu casei. Algumas narrações veem que eu casei ontem. E Abdurrahman bin Auf mencionou a porção de ouro ou dote que deu à sua esposa no momento do casamento. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Barakallahu lak awlim walau bishat. Que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe, então dê a walima por mais que seja um só cabrito. Dê a walima por mais que seja um só cabrito. Portanto, dissemos que o walima é a refeição após o casamento, e aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, por ter-se apercebido que o sahabi contraiu matrimônio, o sahabi casou, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para que ele desse o walima. Outros ulama explicam: o profeta sallallahu alaihi wasallam admirou-se ao ver esta cor na roupa de Abdurrahman bin Auf, que esta é uma coisa que normalmente as mulheres que usam, precavendo aqui de ele estar a usar algo que era específico para as mulheres. Nós somos proibidos assemelharmos às mulheres.
O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aqueles homens que assemelham-se às mulheres, amaldiçoou aquelas mulheres que se assemelham aos homens. Isto é haram no Islã. Nós não podemos querer ocupar o lugar do outro. Se é homem, é homem. É mulher, é mulher. A mulher não pode querer se assemelhar ao homem e o homem não pode querer se assemelhar às mulheres. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, tendo aqui em consideração esta palavra, tendo em consideração esta prática, que ninguém poderá assemelhar-se a outro, e quis aqui chamar a atenção Abdurrahman bin Auf. São várias relações que podem ser extraídas neste hadith. Segundo aspecto que nós podemos deparar, Abdurrahman bin Auf casou um dia antes, e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Medina quando Abdurrahman bin Auf casou. O profeta sallallahu alaihi wasallam não havia sido convidado no casamento de Abdurrahman bin Auf. Quer dizer, nem sempre que o casamento era aquele banquete todo, nem sempre o casamento era aquela festa que toda a gente sabia. E tendo em conta, o casamento aqui não aconteceu no masjid, E o profeta sallallahu alaihi wasallam está a saber agora, neste exato momento, que Abdurrahman bin Auf contraiu o matrimônio. O profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou chateado. Por que você não me convidou para o casamento? Não deixou de falar com Abdurrahman bin Auf, como algumas pessoas fazem na nossa comunidade. Quando não são convidadas para o casamento, as pessoas ficam completamente zangadas porque não têm consideração comigo. Quando minha filha casou, meu filho casou, eu convidei ele, fiz questão dele vir para o casamento, agora está a casar filho dele, ou ele está a casar, não me convida. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fez nada disso, sendo o profeta de Allah, sendo a pessoa que tem mais direito sobre todos nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam não se zangou, mas sim disse: "Aulim walau bishat", dê a walima, por mais que seja um só cabrito, dê a walima. A walima é dar a refeição às pessoas pelo seu casamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui, por mais que seja um cabrito. Alguns ulama dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui um cabrito, então num walima pelo menos tem que ter um cabrito. Ou por outro, alguns pensam ou dizem que, por exemplo, os Zahiri dizem que é wajib que seja um cabrito. Então, enquanto que o Jumhur, a maioria dos ulama, dizem que o walima é sunnah, não é obrigatório, é sunnah. Se a pessoa puder dar, se não puder, não dá. E dá aquilo que ele tiver a capacidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que olhando para Abdurrahman bin Auf, então o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa com posses, com alguma possibilidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, por mais que seja só um cabrito, não há nenhum mal se a pessoa der aquilo que for menos que um cabrito, ou se a pessoa der a pessoa mais do que um cabrito, então não existe nenhum mal. Temos outro hadith onde Jabir radiallahu anhu também casou. O profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia que o Jabir havia casado. O profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia que o Jabir havia casado e teve informação depois do casamento de Jabir radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Jabir, depois dele saber que o Jabir havia casado, quando Jabir informou o profeta sallallahu alaihi wasallam, então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Abikran am thayyiban?" Você casou com uma mulher virgem ou uma mulher divorciada? Então Jabir radiallahu anhu diz que esse hadith mais adiante virá a história de Jabir radiallahu anhu, o casamento. Jabir disse: "O profeta, eu casei com uma mulher que já havia casado, uma mulher divorciada." Jabir era novo, era a primeira vez a contrair o casamento. Então ele me explicou até o motivo: eu casei com uma mulher divorciada porque eu tenho filhas, ou o meu pai deixou filhas, faleceu. Não ele, o meu pai deixou filhas, tenho irmãs e são pequenas, eu casei com uma mulher um pouco mais experiente para poder cuidar também das minhas irmãs.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para Jabir. Aqui também, neste momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia do casamento do Jabir, teve conhecimento só depois. É mais um hadith que mostra-nos aqui que as pessoas, nem todas as pessoas sabiam que outra pessoa estava a casar, ou nem todos tinham o convite de participar num casamento. E alguém poderá dizer, mas temos o hadith que diz alinu nikah, anunciem o casamento, e façam-o no masjid. Existe um hadith do gênero. Nós iremos abordar esta questão de anunciar o casamento. O que significa anunciar o casamento? E a parte do hadith que diz façam o casamento no masjid, que também iremos falar da corrente de narrador. O hadith que tem este acréscimo não é autêntico, mas a parte autêntica é anunciar o casamento. E o que significa anunciar o casamento também será, inshallah ta'ala, abordado. Falando ainda do walima, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Sharru at-ta'am ta'amul walima, yud'a fihi al-aghniya wa yutraku fihi al-fuqara." A pior refeição é a refeição do walima, é a refeição do casamento, em que os ricos são convidados e os pobres são esquecidos. As pessoas querem sempre convidar os ricos, não convidam os pobres por vários motivos. Independentemente do que for a alegação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a pior comida é a comida do walima, onde os pobres são esquecidos. Os pobres são os que mais necessitam desta refeição, e aqui acontece que os pobres são esquecidos e os ricos são recordados. Os ricos são chamados e os pobres não usufruem. Os ricos nem sequer têm, nem sequer lhes faz diferença esta refeição. Portanto, nós temos sempre ter em conta aqueles que precisam daquela refeição. Noutro hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona: طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة. A refeição que a pessoa dá no primeiro dia é a mais correta, quer dizer, logo no primeiro dia após o casamento, ou no dia de casamento. Nós iremos entrar em mais detalhes relacionados ainda a algumas questões relacionadas ao walima, como terá que se fazer, quando nós estivermos a detalhar um hadith próprio relacionado a isso que nós vamos abordar. O profeta sallallahu alaihi wasallam quis aqui incentivar: dê o walima o mais rápido possível, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Depois disso você estará a fazer só para alarde. Um lamais aqui menciona que nesses primeiros dias são os dias mais aconselháveis para nós darmos o walima. Uns dizem que o walima até poderá ser dado depois de existir, não é, o contacto entre o casal. Estamos aqui a falar contacto no verdadeiro sentido, quando o casal já se envolver. Nós vemos hoje as pessoas já casam e passam a viver juntos depois de 1, 2 anos ou 6 meses, e aí depois é que fazem o walima. Tem esta questão também que iremos abordar alguns aspectos que a sociedade hoje até adotou. As pessoas casam e só passam a viver juntos, o noivo tem acesso à noiva só depois de 6 meses, 1 ano, dependendo. Dizem que devem casar porque não podem conversar sem fazerem carro. Iremos também falar desta questão. Outro aspecto que vamos falar nesta lição de hoje é: as pessoas não podem se sentir mal quando não forem convidadas para o walima. Quando forem convidadas para o walima, não forem convidadas, não podem se sentir mal. E o walima não é necessário sempre ser o cabrito, como nós mencionamos, porque no próprio casamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, casamento do profeta sallallahu alaihi wasallam com Safia bint Huyay, a refeição dada não foi carne, não foi cabrito, foi tâmara, que foi a refeição do walima, que foi se proporcionado para as pessoas. Portanto, o que fica aqui como ilação
não é, as pessoas não podem deixar de dar às outras pessoas, cumprir com este sunnah, como diz sunnah walima, ou só ser um banquete. Se nós formos a ver, prática dos sahabas, do profeta sallallahu alaihi wasallam, não vamos encontrar sempre em que eles tinham acesso à carne, quando se tratava do walima. Em outras palavras, nem sempre era um banquete quando se tratava do walima, mas sim era de acordo com a capacidade de cada um. Abdurrahman bin Auf era rico, era um sahabi rico. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, se você der walima de carne, cozinha, por mais que seja um cabrito, mas dê um walima neste nível. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha essas condições. O profeta sallallahu alaihi wasallam no seu walima deu tamara para as pessoas. As pessoas comeram tamara no walima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos aspecto relacionado à aceitação do convite quando nós fomos chamados para o walima ou ijabat ad-da'wa, que inshallah na próxima lição iremos abordar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.